Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Atualiza Podcasts. Hoje nós estamos com um convidado super especial, o Padre Cícero Salvador, que é padre da cidade de Sapé, capelão da Polícia Militar, digital influencer, por que não? Cheio de seguidor, está aqui para conversar conosco em um bate-papo incrível. Então, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, mande para todo mundo, para o grupo do WhatsApp, dos amigos, da família, porque vai ser uma conversa incrível. Antes de mais nada, também quero mandar um abraço para todos que fazem a Unidasnet, essa internet de qualidade que faz com que a nossa conversa chegue até você da maneira mais rápida possível e com a melhor qualidade. Então, se você está querendo uma internet de qualidade, fale com todos da Unidasnet, porque essa internet é incrível. Então, vamos para um pequeno intervalo, 30 segundos, e voltamos já em definitivo com o Padre Cícero Salvador. Até já, fica aí. Estamos de volta, em definitivo agora, para conversar com o Padre Cícero Salvador. É uma satisfação ter você aqui conosco, Padre, para trocar uma ideia, conversar, mandar uma mensagem de fé e de superação também para todos que está conosco aqui praticamente um ano, né? Praticamente não, fez um ano da nossa conversa aqui do último podcast que repercutiu muito e alcançou muitas pessoas. E o que foi que aconteceu durante esse ano aí? Mudou muita coisa? Boa noite, seja bem-vindo e pode ficar à vontade. Boa noite, Iago. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que nos assistem, que nos escutam bem, vice, aonde quer que vocês se encontrem. Olha, a vida muda em fração de segundos. Imagine em 365 dias ou 6 dias, né? Então, há muitas coisas que mudaram, tantas outras coisas que a gente vai renovando a cada dia e tantas outras que ficam encarceradas ao longo da vida. O segredo de tudo isso é que a vida é um grande mistério. E a vida sendo um grande mistério, a gente não pode somá-los em dias, em horas, em minutos ou segundos, mas viver cada momento como se fosse o único, vice? Então é isso. E o que o senhor traz, Padre, de mudança? Agora fala o pessoal desse um ano aí. Aconteceu muita coisa, mudou muita coisa. Eu quase perco minha mãe, né? Minha mãe sofreu por um AVC e foi um ano que quase que Nosso Senhor leva a minha mãe, mas graças a Deus ela ainda está entre nós, superando, né, a luta contra o AVC. E foi isso que nos doeu muito ao longo desses 365 dias que se passaram. No entanto, também tantas outras coisas boas aconteceram. Eu já estou há mais de um ano também na cidade de Sapé, e Sapé também é um presente de Deus para a nossa vida. Neste ano também, renovação da nossa fé, tantas pessoas que a gente conseguiu levar uma palavra de esperança, uma palavra de amor, né? Tantas pessoas que a gente conseguiu ajudar, direto ou indiretamente, a nunca desistir de viver. Então, um ano de bênçãos. Não poderia dizer outra coisa a não ser ano de bênçãos. Entre os altos e baixos da vida, entre a doença da minha mãe e tantas outras conquistas, inclusive a permanência dela nesse mundo, tantas bênçãos nós podemos assim dizer que vivenciamos. Padre, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o poder de recomeçar, as dificuldades. E quando a gente fala em recomeçar, como você falou também, dessa superação que a gente precisa ter todo ano, essa resiliência, como o senhor enxerga que é a hora de uma pessoa parar de insistir em um determinado caminho e começar um novo caminho? Primeiramente, eu considero que a pessoa nunca pode deixar de insistir, de buscar aquilo que quer. Eu considero que uma das metas da vida é não desistir do que você deseja alcançar. Se você desiste, você não chega a lugar nenhum.
Vice? Agora, o que é que você precisa ter diante das intempéries da vida, das tribulações da vida, de coisas que você de repente disse, isso aqui não dá para mim? O que é que você precisa ter? Você precisa ter o equilíbrio de recomeçar uma nova trajetória sem se perder diante da reflexão que você precisa fazer. Então eu reconheço que isso não dá para mim, eu reconheço que isso está me adoecendo, que isso não está me fazendo bem. Então não é desistir do sonho, mas é se refazer para dar sentido a uma nova caminhada, talvez numa outra direção, usando um mecanismo diferente, sem desistir daquilo que você deseja. Porque a vida é de recomeço e o ser humano é de renovação diária, né? O ser humano acorda angustiado e dorme angustiado, porque ele sempre se renova. Ele é um ser que não para no tempo, mas é um ser que se renova a cada segundo de sua existência. A cada respiração dada, o ser humano é um ser novo, né? É como se diz, ele mergulha dentro da água corrente e quando ele topa na água, a água não é a mesma e ele também não é mais o mesmo. Vice? Então é um ser de profunda transformação. Então, resiliência, recomeço, mas nunca desistência. Desistir jamais. O hino nacional brasileiro diz isso, né? Que a gente, como brasileiro, não foge à luta. Então, um filho teu não foge à luta. É uma parte do hino nacional. Então, nós não podemos desistir nunca. E se for brasileiro, jamais. E se for nordestino, entorta que nem bambu. Mas não desiste, vice? Ô, padre, eu acompanho muito o senhor nas redes sociais, nas missas e tudo mais. E eu vejo muitas mensagens e eu acredito que essas mensagens também são baseadas no que o senhor escuta muito das pessoas. E nessa parte, é muita gente hoje que está sofrendo buscando esses recomeços? As minhas mensagens, elas estão baseadas no Evangelho. As minhas mensagens, elas estão baseadas na experiência de vida com as pessoas que eu atendo todos os dias. E as minhas mensagens estão baseadas na minha vida. Eu não desisto. Eu não desisto. Eu não paro de acreditar que amanhã pode ser um dia melhor. Eu não me entrego. Por mais que seja minha dor, por mais que seja meu sofrimento, por mais que seja meu desgosto, por mais que seja as contrariedades da vida, mas eu não me entrego. Eu decidi para mim mesmo a não me entregar, mesmo quando me dói, quando custa o meu sono, ou até mesmo quando me falta o apetite por conta da contrariedade. Mas eu decido não desistir. Então, as mensagens que todos os dias eu levo na minha rede social, e você pode nos acompanhar todos os dias, a minha mensagem é uma experiência daquilo que eu vivo. Seja através da palavra de Deus, seja através da experiência pastoral, na escuta de tantas pessoas, seja a minha vida desde que eu saí de casa. Eu saí de casa aos 15 anos de idade para entrar no seminário, né? E exatamente esse ano eu completei 30 anos que saí de casa, porque eu saí no dia 7 de fevereiro de 1996. 7 de fevereiro de 1996. Então, 30 anos. Uma vida. Né? Faz 30 anos que eu saí de casa, aos 15 anos ainda tinha cabelo, né? Não tinha ruga, hoje estou sem cabelo e cheio de rugas. Por isso que a vida mesma me ensinou a não desistir. Eu não desisto. E por ter esse desejo de não desistir, mas de desbravar sempre um dia atrás do outro, eu também ensino para as pessoas que elas não desistam. Não desistam de si mesma, não desista de outras pessoas, mas dê sempre credibilidade e acredite no ser humano, porque o ser humano é lindo e ninguém pode desistir dele. E não desista, acima de tudo, de sua fé, de sua crença, da experiência que você tem com o transcendental, que eu estudei 12 anos para ser padre e chamo de Deus. Vice? Padre, tem muitos caminhos que a oração ela faz parte para a gente não desistir disso. Só que em alguns momentos só a oração não basta. Ela precisa também de uma certa atitude, né? O senhor enxerga que falta atitude hoje nas pessoas, além da oração? Falta as pessoas absorver o que rezam.
absorver o que oram e acreditar naquilo que professam com a boca. Hoje a gente tem muitas pessoas que são cristãs. Sim. Hoje a gente tem muitas pessoas que lotam nossas igrejas e nossos espaços litúrgicos religiosos. Mas as mesmas pessoas que lotam os espaços religiosos são as pessoas que não se comprometem com aquilo que professam verbalmente. A pessoa quer seguir Jesus, mas elas não querem deixar de massagear o seu ego. Vice? As pessoas querem seguir Nosso Senhor, mas não querem abrir mão de suas vaidades, de suas paixões. Então é um seguimento a Jesus, muitas vezes de palavra, mas de ação não, de atitude não. É uma religião ou uma religiosidade de bem-estar, de comodismo. Então, não é aquilo que de fato o evangelho exige, compromisso com a realidade, com o dia a dia. Não. É um comodismo, eu vou dizer assim, é um prestígio espiritual que a gente muitas vezes tem vivido, né? É um gozo espiritual que as pessoas muitas vezes têm vivido e que falta a conversão interior. Tem muita gente falando de Deus, tem muita gente orando, rezando, tem muita gente que diz ter fé, mas falta a obra, né? A atitude, o compromisso, né? O abraçar a causa, o desejar que o outro também seja feliz. Porque não adianta só o texto na mão ou a Bíblia debaixo do braço e eu ser uma pessoa indiferente com o sofrimento do meu semelhante. Não tem condições de eu dizer que eu acredito em Jesus e eu sou indiferente à causa do outro. Tem muita gente que não tem onde morar, tem muita gente que ainda não tem as 3 refeições básicas do dia com qualidade, tem muita gente que não tem uma vida digna para sustentar sua família. Tem muita gente à margem, né, da sociedade que sofre todo tipo de privacidade, né, das coisas mais básicas possíveis. E, enquanto isso, tanta gente que tem tudo e o outro não me importa. Então, e esse que tem tudo pode dizer, mas eu oro, mas eu tenho fé em Deus. Mas é muito difícil você dizer que ora e que tem fé em Deus e você não faz nada para amenizar a dor de alguém. Vice? Uhum. Eu vi uma passagem de Ariano Suassuna, um corte dele na internet, justamente falando sobre isso, que algumas pessoas têm tudo, outras não têm nada, e porque Deus criou o mundo desse jeito. Por que o senhor acredita que isso acontece? Que alguém nasce em um berço de ouro e outra pessoa nasce com uma vida tão sofrida? Ariano Suassuna é o cara, vice? Admirável, em todos os tempos admirável e sempre será admirável. Não escutei o que ele disse, não tenho propriedade da fala dele, mas apenas respondendo aqui a sua pergunta. Deus não tem nada a ver com isso. A culpa não é de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou e termina dizendo, e tudo que foi feito foi muito bom. O último que ele fez foi o homem e entregou tudo ao homem. Quem desmantelou tudo foi o ser humano. E se existe a desigualdade que de fato existe, não é culpa de Deus, é culpa nossa. A gente é que é covarde e não assume a nossa culpa. Toda essa desigualdade que existe na sociedade, Deus não tem nada a ver com isso. A culpa é nossa, o nosso egoísmo, a nossa desobediência. Nos colocarmos no lugar de Deus, sermos semideuses. Aí é onde está o problema. Deus não tem nada a ver com a desigualdade social, mas é o ser humano que na sua liberdade faz esse disparate de desigualdade. Vice? E aí, enquanto a gente não se converter, enquanto a gente não olhar para o próximo, enquanto a gente não se sentir no outro, nas suas alegrias e nas suas dores, sempre haverá desigualdade. Jesus respondeu isso. Pobre sempre tereis. E por que pobre sempre tereis? Diz Jesus. Por causa do egoísmo. E quando foi que Jesus disse isso? Quando Judas viu que uma mulher usava o melhor perfume para lavar os pés de Jesus, né? E aí, quando Judas viu aquele gesto daquela mulher que banhou os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo,
Judas disse: como é que o Senhor permite essa mulher fazer um negócio desse? A gente poderia pegar esse perfume, vender e distribuir esse dinheiro para os pobres. Jesus, que sabe de todas as coisas, viu que Judas não queria pegar o perfume e vender para dar aos pobres, não. E aí Jesus vai dizer: olha, pobres sempre tereis. Por quê? Enquanto você não muda esse pensamento, sempre haverá pobre. Porque você exatamente está pensando em você. É o egoísmo, né? Então é preciso que nós tenhamos sempre esta consciência que a desigualdade não é um problema de Deus, mas é um problema puramente humano. É por causa do meu egoísmo que existe tantas pessoas que passam precisão. E começa de dentro de casa. Você tem aqui uma panela com carne, ou você tem aqui uma travessa com lasanha, e você, quando vai colocar no seu prato o seu pedaço de carne ou uma fatia de lasanha, você vendo que aí tem seu irmão, tem sua irmã, tem um filho, tem uma filha, tem o papai e a mamãe, você vai lá e coloca no seu prato sem se importar com quem vem depois. O que importa é você encher sua barriga. O que é que Deus tem a ver com isso? Não tem nada. Vai da pequena proporção a maior. Então, desde aquilo que dentro da minha casa eu tenho dificuldade de lembrar que tem o outro para comer, isso eu levo à rua, isso eu levo à vida normal do dia a dia. Isso vai do prato da minha casa, quando eu coloco a comida, até lá na empresa onde eu trabalho, até na igreja, né? Quando eu, na própria igreja, também eu posso fazer isso. Quantas vezes tem uma pessoa em pé lá na igreja e eu estou com duas cadeiras, uma em cima da outra, e sentando sozinho em cima de duas, se eu só tenho um bumbum. E o outro do lado em pé. O outro lado. Veja, isso é o retrato da vida. E aí Deus não tem nada a ver. É igual quando acontecem essas enchentes, na maioria das vezes, né? Quando acontecem essas enchentes, na maioria das vezes, e a gente muitas vezes quer culpar Deus. Por que houve aquela enchente? Por que houve aquele desabamento? Por que houve isso ou por que houve aquilo? Na maioria das vezes, é falta de políticas públicas. Vice? É falta de planejamento. Na maioria das vezes, é falta de fé, onde tantas pessoas constroem em determinados lugares perigosos, até porque acredita que não vai mais chover. Então eu vou construir aqui porque não chove mais, aqui não vai ter mais cheia. E vem a chuva. Aqui não vai ter mais enchente, não vai mais chover não. E tem gente que ainda diz piada: a água que esse rio botou eu bebo todinha. Aí Deus tem culpa? Deus não tem nada a ver com isso. Então o ser humano se perde por ele mesmo. Pessoal, estamos conversando com o Padre Cícero Salvador, padre da paróquia de Sapé, capelão da Polícia Militar e também digital influencer com suas mensagens de fé para todos que os acompanham. Padre, tem muita diferença de ser pároco e de ser capelão? Eu vou completar 10 anos como capelão militar da Paraíba. Amo a briosa Polícia Militar da Paraíba. Entrei à época no Centro de Educação da Polícia Militar para fazer as instruções iniciais, quando o coronel José Ronildo era o diretor do Centro de Educação. E hoje nos sentimos totalmente lisonjeados, porque aquele que foi meu primeiro instrutor no Centro de Educação, hoje é o comandante-geral da Polícia Militar. Amo a polícia, porque também sou neto, filho e irmão de militar. Sem falar de tios e primos que tenho dentro da corporação militar no estado do Ceará, onde sou filho daquele estado. E adotado pela Paraíba, porque a Assembleia Legislativa já me deu o título de cidadão paraibano. E o trabalho pastoral que a gente tem na paróquia, enquanto civil, é o trabalho semelhante que a gente tem dentro da corporação. A diferença é que o trabalho dentro da corporação é voltado para o militar e para os seus familiares. Mas na polícia a gente celebra, na polícia a gente confessa, na polícia a gente realiza os sacramentos todos, né? E casa os militares e batiza os filhos dos militares. Então, tudo aquilo que você faz na paróquia, você faz também dentro da polícia. A diferença é que o público da polícia é o público restrito a eles, né? Específico, para os militares e seus filhos, né? Mas é um trabalho necessário, é um trabalho que as autoridades precisam ver com bons olhos e investir nisso, porque o trabalho da polícia é muito exaustivo e eles precisam desse momento espiritual. Então o capelão é ligado direto ao gabinete do comandante-geral e
é a espinha dorsal, espiritual da corporação. O capelão é o diretor espiritual da corporação. Então, é importante e é indispensável, seja hoje a minha pessoa, que vou completar 10 anos como capelão, seja quem está no Exército, que o Exército também tem o capelão, hoje é um tenente, Padre Fábio Casado, né? Ou seja, em qualquer uma das forças, aeronáutica, marinha ou corpo de bombeiros. É importante que se tenha essa experiência religiosa, né? A gente tem também muita assistência dos pastores, né? Os pastores também fazem um trabalho voluntário muito bonito dentro da corporação, tem todo o apoio, né, de toda a estrutura militar, né, de agregar essas forças religiosas para que a assistência religiosa chegue no coração daqueles que precisam dessa conexão com o sagrado, vice? Mas é preciso. E eu acho bonito o senhor falando de outras religiões, porque não fala como se fossem inimigos, né? Porque tem muitos padres, tem muitas pessoas, até fiéis, que querem brigar com outras religiões. E o senhor tem bom convívio com pastores, com todo mundo. Como é isso na prática? Olha, na prática, eu penso que o maior atraso é você achar que o céu é só seu. Para mim, é a maior ignorância. Para mim, é o maior contra-testemunho. Eu sou evangélico e eu não falo com um católico porque só eu vou para o céu. Eu sou católico e não falo com evangélico, não gosto do evangélico porque o céu é só meu, né? Eu sou espírita e não falo com o evangélico ou com o católico porque a experiência da purificação da minha alma é só para mim e só eu vou para o lugar, né, que me foi reservado. Ou eu sou da Umbanda, ou enfim, eu sou dessa experiência ou de outra. Não, eu posso estar nesses lugares, posso fazer a experiência do sagrado nesses lugares, né? Entendendo da minha fé, da minha religião, do meu credo, mas isso não me dá o direito de apontar o dedo quem entra e quem não entra no paraíso. Eu não posso dizer fulano vai entrar e fulano não vai entrar. Não é essa a dinâmica, né? Deus, eu acredito que é muito maior do que isso. Porque se a gente pegasse o Espírito Santo e botasse ele dentro de uma gaiola e trancasse a portinha e deixasse o Espírito Santo lá, então eu acredito que não seria Deus, né? O Espírito Santo sopra onde quer. Entende? Sou católico, apostólico, romano. Acredito na minha igreja, professo essa fé, mas isso não me dá o direito de ficar apontando o dedo quem entra e quem não entra no paraíso. Entendeu? Acredito na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na sagrada vida eterna. Sim, evidentemente. E não abro mão disso e tenho convicção disso. Acredito que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, deixada por ele nesse mundo, para continuar a missão dele desse mundo e levar as almas para o céu. Sim, acredito. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Minha igreja será abalada, mas nunca será destruída. Jesus disse isso. Prego batido e ponta virada. Sim, acredito, sirvo a esta igreja em nome de Jesus. Mas isso não me dá o direito de achar que quem não está nessa igreja, quem está numa outra experiência de fé, também não vai para o céu. Não. Eu não sou dono do céu. O céu não é loteamento. Vice? Então, não é nessa dinâmica. A salvação é para todos. Todos aqueles que creem, que professaram a fé em Jesus, o Senhor, serão salvos. Quem não crê, está fora. Quem não crê. Mas é preciso que a gente tenha consciência que o maior testemunho de fé é a gente compreender o outro, com seus altos e baixos, suas virtudes e também suas limitações. Que bom seria que todos estivéssemos no mesmo ambiente religioso, mas muitas vezes nós não estamos no mesmo ambiente, não professamos a mesma doutrina, né? Mas isso não me dá o direito de achar que meu irmão, que não está professando a mesma doutrina que eu, que não está no mesmo grupo que eu, ele está fora da salvação. Ele não vai se salvar. Eu não acredito nesse Deus. Vice? Deus é mais do que tudo isso. Vice? Mesmo sem abrir mão da minha convicção e da minha doutrina. A doutrina deve libertar e não escravizar. A fé deve libertar e não escravizar. Uma fé onde eu digo que eu acredito em Deus, Deus é tudo na minha vida, e eu humilho meu irmão, eu desprezo meu irmão, o mal pior para ele, eu não sei que Deus é esse. Não é esse Deus que eu acredito. Vice?
Padre, o senhor é um exímio leitor. Em pouco tempo aqui o senhor já fala diversas passagens e eu acho isso muito interessante. E, de fato, a Bíblia ela é muito rica e todo mundo que fala de leitura, quando diz, me dê um livro aqui que você mais acha interessante, todo mundo diz a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. E poucas pessoas leem, né? Por incrível que pareça. Dentro da Bíblia, qual é uma passagem que o senhor acha muito interessante, que não é utilizada tanto na missa, em outros cantos, mas que, de fato, se uma pessoa for colocar ali para o coração para fazer, pode impactar alguém? Olha, no Antigo Testamento, eu gosto muito de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta te pisará na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Ali começa o drama da humanidade. A desobediência do ser humano a Deus. E a luta contínua, a batalha contínua entre o bem e o mal. Né? Então essa passagem é uma passagem que me marca muito e que impacta essa batalha diária, porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o espírito das trevas, o inimigo, o demônio, a antiga serpente, o que o Apocalipse chama de o dragão. Então é uma luta, é uma batalha contra forças espirituais malignas que nos rodeiam. Então a gente vive nessa luta diária. E o ser humano vai morrer nessa luta. E sem Deus, ele tem o destino traçado ao fracasso. Vice? Então não podemos nos desapegar de Deus. De maneira nenhuma. De forma nenhuma. Então Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Acredito que agora eu refiz o texto, né, de forma correta. Então essa passagem me marca é uma passagem muito, forte, né? muito. E no Novo Testamento me marca muito João 21. Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo 21. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, te amo, Senhor. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele diz, te amo, Senhor. E Jesus pergunta de novo, Pedro, mas tu me amas? E Pedro, quando é interrogado pela terceira vez, ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Tu sabes da minha vida. Tu sabes que eu te amo. Então veja, Jesus desce para poder Pedro conseguir também chegar até ele e pede Jesus a Pedro a amizade. Seja meu amigo. Vamos ser amigos. Um amigo conhece o outro. Né? Um servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas um amigo conhece o outro. Então, Pedro, vamos ser amigo? Vamos ser amigo. Então, é muito forte essa passagem escrita por São João no capítulo 21 do Evangelho de Jesus. Então, é o seguimento a Jesus, é seguir a Ele, é não tirar os olhos de Jesus, mesmo diante de nossas fraquezas. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Quando você vê uma pessoa muito santa, muito com pieguice, muito... Então, não vá por esse caminho. A vida é real. A vida é real. É com os pés no chão que a gente segue a nossa vida, entre os altos e baixos da vida. E no fim de tudo, o que vai valer é o amor. É o bem que eu fiz ao próximo. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava preso e fostes me visitar. Eu era forasteiro e me acolhestes. Quando foi que te vimos? Todas as vezes que você fez alguma coisa por alguém, eu estava nesse alguém. Era a mim que você estava fazendo de Jesus. Então, não há religião sem conversão, não há religião sem perdão e não há religião sem solidariedade. Eu acho interessante o senhor falar isso porque, de fato, poucas pessoas acompanham as palavras, a Bíblia e o impacto que ela pode trazer
para a vida delas, principalmente para o recomeço, que é o que a gente está falando aqui hoje. O senhor já escuta muitos depoimentos, testemunhos de recomeço, mas o senhor já teve algum recomeço durante sua trajetória? Algo que de fato impactou e disse: caramba, aqui eu preciso recomeçar nisso daqui? Essa pergunta, eu entendo que ela está na primeira, quando você me perguntou, que eu disse que eu não desisto. E que o ser humano se recomeça todo dia, porque ele acorda angustiado e dorme angustiado, porque ele nunca está satisfeito com aquilo que tem, né? Então, todos os dias eu me recomeço, todos os dias eu me refaço, todos os dias eu vou para o marco zero da vida. Não tem um marco zero? Isso. Então, todos os dias eu vou ao marco zero, porque todos os dias, ao me deitar, eu agradeço pelo dia que passou e peço no outro dia a Deus que me acompanhe mais um dia e agradeço por uma noite vivida. E aí a gente vai recomeçando a cada momento, a cada instante. Mas claro que a tua pergunta são nos momentos mais cruciais da vida que o ser humano passa. Com certeza, vários pontos da minha vida eu já me refiz. Eu me refiz quando me vi deixado por alguém que eu amei. Por alguém que começou comigo a jornada de seminário. Por alguém que começou uma amizade comigo quando eu saí de casa. Por alguém que fez parte da minha vida ao longo desses mais de 40 anos e resolveu não fazer mais. E todas as vezes que alguém sai da sua vida, você precisa recomeçar. Porque ela não deixa só o espaço vazio. Ela deixa marcas. Ela deixa lembranças vividas. Então, uma das maneiras que mais me fez refazer a vida foi quando eu vi alguém saindo da minha vida que eu não gostaria que essa pessoa tivesse saído. Que essa pessoa deixasse de existir do meu convívio. E como dói você ver alguém sair da sua vida, seja por morte, que é um processo natural, seja por decisão da pessoa dizer: eu não quero mais fazer parte do convívio dessa pessoa. Então isso dói amargamente quando você vê alguém saindo da sua vida. E ao longo da vida a gente vai muitas vezes perdendo esse convívio com tantas pessoas. Acredito que não é diferente na sua nem de nenhum outro ser humano. Sim. Quantas pessoas hoje você não tem mais com você? Não só Muitas. por morte, mas também por questão que a pessoa decidiu não continuar mais. Então eu tive de me refazer muitas vezes ao longo da vida, quando eu percebi que pessoas que eu não gostaria que elas tivessem saído do meu convívio, elas decidiram seguir. Mas a gente tem de ser tão livre, vice? Tão livre na vida, que a gente precisa deixar elas ir embora. Para a gente não ser tão egoísta e prender as pessoas só a gente. Padre, muitas pessoas têm um certo medo de errar novamente na hora de fazer esse recomeço. E esse medo acaba, não sei se frustrando, mas impedindo que ela recomece. Então, como é que elas podem superar esse medo de recomeçar? Aceitar. Se você não se aceita, você não chega a lugar nenhum. É aqui, né, que você está me ouvindo? Você está me vendo aqui, né? Pois bem, quem planeja tem futuro. E quem improvisa tem a sina do destino. Já ouviram essa frase saindo da minha boca, não já? Pois eu repito. Quem planeja tem futuro. E quem improvisa tem a sina do destino. Se você não se aceita, com seus erros e com suas virtudes, você não vai chegar a lugar nenhum. E se eu não me aceito, eu também não sei recomeçar e nem permitir que as outras pessoas recomecem. Entende? Então, para eu permitir que as pessoas recomecem e que eu também me refaça, é preciso que eu me aceite como ser humano. Eu não sou Deus. Eu sou de carne e osso. E sabe por que é que a gente usa desodorante? Sabe por que é que a gente usa colônia? A melhor que tem no mercado? Porque a gente fede. Ninguém usa desodorante, não usa colônia, nem hidratante porque é rico. A gente usa porque a gente é humano. Se não tomar um banho e não botar um desodorantezinho, não tem ninguém que chegue perto. Vice? É só passar um dia sem escovar os dentes. Então, reconheça-se como humano. Nós somos humanos. A gente erra. A gente desliza. A gente cai. E a gente precisa reconhecer que a gente tem fragilidades. Né? A gente é humano. A gente precisa recomeçar. Mas para recomeçar é preciso aceitar. Se você não se aceita,
você não se encontra. Quando é que eu me encontro comigo mesmo? Quando eu me aceito. Tem muita gente por aí que não perdoa ninguém. Ainda diz a pior frase do mundo, que como padre é a pior que eu posso escutar da boca de alguém. Eu morro, mas não perdoo. Tem gente que diz isso. Eu morro, mas não perdoo. Não é que você não perdoa a outra pessoa. Você não se perdoa. A soberba precede a ruína. É o pior tipo de ser humano. Vice? Uhum. Padre, o senhor recentemente não, toda vez que o senhor solta um corte na sua rede social que tá puxado ali mais pro popular, tipo recentemente soltou agora, você não pode dormir igual um cavalo batizado. E isso daí repercute muito, muitas pessoas compartilham isso daí. E o que o senhor atrela toda essa facilidade de conversar mais no popular, podemos dizer assim, para repercutir mais a sua mensagem? Eu sou eu. E eu luto todos os dias para não deixar de ser eu. Eu odeio falsidade. Eu detesto falsidade. Eu sou eu com minhas fraquezas e com minhas virtudes. Eu sou natural. Uhum. Eu não sou de maquiagem. Eu sou eu. Eu falo aquilo que eu sinto, eu falo aquilo que eu vivo, eu falo aquilo que eu acredito e eu falo tudo aquilo que eu já quebrei a cara na vida. Vice? Eu sou eu. Eu sou apenas, como diz a história, um instrumento de Deus, como disse o apóstolo Paulo, um vaso na mão do olheiro, frágil, feito de barro, mas eu sou eu. E eu não quero ser mais do que eu. Não quero ser igual a ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Não é? Não tenho a pretensão de me achar melhor do que quem quer que seja. E não tenho inveja de ninguém. Se existe uma coisa no meu coração, digo com muita tranquilidade, e Deus que nos assiste agora, eu não tenho inveja de ninguém. Também não guardo mágoa, nem ódio, nem rancor de quem quer que seja. E diz pessoas na vida da gente que nos magoam, assim também como tem pessoas que a gente magoa, que não fazem parte mais do nosso convívio, nem a gente faz parte do convívio dessas pessoas. Mas nada de mágoa, nem ódio, nem rancor. E eu digo apenas e prego apenas, e de forma cômica, como você aí está me colocando agora, eu apenas uso o método natural da vida. Eu sou simplesmente esse aqui, natural. E se as colocações às vezes chegam numa proporção na rede social que tem uma visualização, que tem uma curtição enorme, eu entendo que é porque as pessoas se identificaram com aquela mensagem que eu deixei. É algo que não só sou eu que vivo. As pessoas vivem aquilo, por isso elas se identificaram. Então aí vídeos com 1 milhão de visualizações, vídeo com 1,5 milhão, vídeo que já chegaram até 2 milhões de visualizações. E tem mais uma. Eu nunca comprei nada na internet, vice? Nada. Nunca comprei nada. Se existe algum método que a gente compra alguma coisa para poder bombar alguma notícia, até alguma matéria, até hoje eu não gastei 10 centavos para dizer assim, eu comprei isso aqui, eu não comprei nada. As pessoas que me acompanham aí, hoje quase 400 mil pessoas que me acompanham, as quase 400 mil pessoas que me acompanham, todos por adesão, de identificação pela mensagem, mas nunca outro método de comercial que eu possa realmente ter acessado para crescer, né, as visualizações e os adeptos a nos seguir. Inclusive, então eu sou natural. Teve um vídeo aqui do nosso podcast aqui que o senhor falava sobre a inveja que bateu mais de 1 milhão de visualização também. Olhe. Tem algum tema específico assim? Tipo, falei de inveja, pipoca. Não, olha só. Aquele vídeo que nós fizemos, que é o que você está dizendo, sobre a inveja e também sobre a amizade. Isso. Tem no corte tem sobre a amizade, né? Todas as vezes que a gente publica é como se fosse a primeira vez. Eu não sei se você já prestou atenção. Todas as vezes, porque às vezes a gente vai lá e republica, né? E todas as vezes que a gente republica é como se fosse as pessoas se identificam com aquela mensagem. Então é assim uma coisa impressionante. Mas volto a dizer, é puramente natural. Não é nada assim planejado, arquitetado, não. Mas eu digo assim, tem um tema específico, se eu falar sobre inveja aqui, ele vai estourar. Se eu falar sobre avareza, ele vai estourar. Se eu falar sobre bondade,
é menos visualização? Ou o senhor nunca percebeu isso? Nunca percebi. É algo puramente natural. Vem ali, publica e as pessoas se identificam, né? Outro dia teve um recorte sobre a fofoca, né? Sobre a fofoca. Meu Deus do céu. Então, isso teve uma proporção de visualização, de curtição, de pessoas que foram multiplicando e ali foi uma coisa espontânea. Não estava nada planejado, eu não ia falar nada daquilo. De repente eu estava no momento celebrativo e ali fizeram aquele corte daquilo que eu disse. A missa dos fofoqueiros. Pois é, acabar com o negócio da fofoca, porque vai contra o 8º mandamento da lei de Deus, né? A fofoca termina destruindo até pessoas inocentes. Veja, mas foi algo natural. Vice? Falar nos mandamentos, padre, tem um dos mandamentos que é amar o próximo como a si mesmo. Que se todo mundo, de fato, amasse como a si mesmo, às vezes não precisaria nem dos próximos mandamentos, né? Só que hoje em dia as pessoas nem se amam de verdade. Como é que o senhor enxerga isso? Na época de Jesus existiam 613 mandamentos, 613 observações, 613 observações, 613 mandamentos, né? E aí tinha o decálogo, os 10 mandamentos. E Jesus disse, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Se você for capaz de cumprir esses dois, todos os outros estarão resumidos nesse. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. É o que eu disse aqui há pouco. Não tem como eu acreditar e amar um Deus todo-poderoso e ao mesmo tempo eu ver meu semelhante sofrendo, se acabando, sem ter nem o que comer por dia, eu lavar a mão e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Que Deus é esse? Que pai é esse que eu chamo de nosso? Tá mais papai meu do que pai nosso, né? Disse? Padre, me diga uma coisa. Qual é o momento correto, na sua visão, para se encerrar um ciclo e iniciar um novo ciclo? A vida é de ciclos. A vida é de ciclos. Mas é com naturalidade que se encerra um ciclo. Porque a gente tem que ter muito cuidado para não encerrar um ciclo, ele ainda não estando pronto para ser colhido. Você veja, existe uma parábola que é a do joio e do trigo. E aí os apóstolos percebem que os trabalhadores do campo percebem que a plantação de trigo está contaminada pelo joio, que foi semeado no meio do trigo. E levam essa proposta para que se arranque o joio, porque senão o trigo vai se perder totalmente. Qual é a orientação do dono da plantação? Não arranque agora não, porque se arrancar o joio agora, vai terminar arrancando também o trigo. Vamos esperar um tempo, no tempo certo, na colheita, a gente vai e faz a separação. Quer dizer, existe um tempo certo. Existe um tempo certo. Quando é que você deve tomar uma decisão dessa natureza? Quando você estiver em paz, principalmente consigo mesmo. Então essa conexão, né? Em paz com Deus, em paz comigo, em paz com o próximo. Nunca faça uma coisa a queima-roupa. Nunca tome decisão precipitada. Nunca haja de cabeça quente. Nunca se deixe levar pelo calor das emoções. Você pode estar cometendo uma grande injustiça, fazendo com que pessoas sofram amargamente. E você pode levar alguém à morte prematura por falta de palavras ditas na hora errada, da forma errada, em lugar errado e a pessoas erradas. Então, tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Então, ter muito cuidado, porque também a gente vai responder diante de Deus aquilo que a gente causa na vida das pessoas. Jesus até diz na passagem do Evangelho, né? Ai de quem vem o escândalo, triste de quem escandaliza os outros. Quer dizer, ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz. Principalmente hoje em dia, nessas redes sociais, né? Uma questão de fração de segundo, todo mundo já está sabendo de tudo. E hoje, não é mais a televisão que domina o mundo, é a rede social, né? E tá aí a IA, né? Para criar vozes e imagens e ambientes onde você nunca nem pisou. Padre, aqui a gente já chegando aqui à reta final da nossa conversa, nosso bate-papo, que já passou ligeiro aqui 1 hora. Olha aí. Para quem está vivendo um momento de crise hoje, o que o senhor pode dizer, uma atitude que ele possa ter para ajudar ele nesse recomeço? Não desistir de viver. Vice? E saber que o Todo-Poderoso, aquele que comanda o universo,
aquele que tudo pode, tudo sabe, em todo canto está, ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Não deixe de crer. Tenha fé. Não abra mão dos seus objetivos. Existem profissionais maravilhosos, experientes, testados no dia a dia, que podem te ajudar. Então é não se fechar ao problema. Está passando por um problema? Procure ajuda. Procure ajuda. Não se feche no problema. Nunca diga que está perdido, que não tem jeito, né? Que é melhor desistir de viver. Não. Procure profissionais que têm o segredo, o sigilo profissional que não vai expor sua vida. Às vezes a gente fica num banco de praça com muito respeito, às vezes a gente fica num banco de praça externando aquilo que a gente está vivendo, ou num campo de futebol, num ginásio, ou num salão de beleza, ou numa calçada de igreja, ou na frente de casa, e gente sobe e gente desce e a gente começa a falar dos nossos problemas. Não faça isso não. Se você está vivendo alguma situação embaraçosa, procure um profissional, procure alguém competente que vai te ajudar, que estudou, que se especializou exatamente para amenizar a tua dor. Talvez o profissional não vai conseguir resolver teu problema, mas vai pelo menos dar um direcionamento para amenizar a tua dor. Vice? Então procure ajuda. Não se feche ao problema, procure ajuda. É um médico? Procura. É um padre, é um pastor, né? É um psicólogo, é um psiquiatra, é o quê? Quem é que você vai procurar? Procure um profissional que te ajude a superar, a vencer essa situação. Você só não se entregue ao problema. Né? A gente está chegando em uma época de política, que a gente não pode deixar de falar disso aqui. E o senhor também fala muito sobre política nos seus sermões e tudo isso. Qual a importância da política, a importância de escolhermos representantes certos para a vida das pessoas? A política é uma das melhores formas de fazer caridade. A política é uma das melhores maneiras de fazer o bem ao próximo. A política é uma das melhores correntes e vias, caminho de qualidade de vida para o ser humano. Agora, não confundir política com politicagem. São duas coisas diferentes. O que nós precisamos dos nossos políticos é que eles façam o que devem fazer. E o que é que eles devem fazer? Fazer com que as políticas públicas possam existir, serem executadas. Não é? E chega a todo mundo. Pois é, por isso que a gente paga imposto. Você compra um palito de fósforo, naquele palito de fósforo você tem um imposto em cima daquilo. Você compra um bombom, compra um dindim, um picolé, você paga em cima daquele picolé um imposto. Ali vai o seu dinheirinho. E o dinheiro de imposto que você tem em cima daquela mercadoria é para melhor de vida, é para retomar para a comunidade em forma de serviço. Então, o que precisa é políticas públicas. E a gente, muitas vezes, fica na politicagem, que é o que atrasa a sociedade, o que atrasa a nossa gente e o que atrasa a nossa vida, e a gente perde a qualidade de vida, e é onde eu disse aqui há pouco que Deus não tem nada a ver com isso, é exatamente porque a gente fica num assistencialismo onde sobressai as políticas públicas. Eu vejo que você chegar a alguém que está precisando numa emergência é uma coisa, mas você acostuma essa pessoa dia e noite nesse mesmo assistencialismo é uma escravidão. Você está entendendo? Então, claro, se você é um governante, né, majoritário, se você está à frente de qualquer poder como cabeça daquilo, claro que muitas vezes você não pode esperar uma licitação para socorrer uma pessoa necessitada, mas isso é um caso e que não deve se tornar norma, entendeu? Você não pode esperar uma licitação para poder fazer este ato que é de urgência. Então, aí vamos fazer logo agora. Vamos procurar aqui um meio, não vamos esperar uma licitação de 2 a 3, 4 meses para fazer isso. É como as emergências, né? Os atos emergenciais em tempo de seca, em tempo de enchentes, né? De calamidade pública. Então, o governante não vai fazer uma licitação para socorrer alguém que está com sua casa desabando, ou então a casa tocou fogo. Não, tem que ser emergência. Já está dizendo, é emergencial. Agora, isso é uma coisa pontual. Mas fora essa pontualidade, que é algo muito natural acontecer, não acostumar
né, as pessoas num assistencialismo, porque senão ficam pessoas escravizadas e as políticas públicas não acontecem. Eu voto, eu sou cidadão, né, eu já disse que eu sou cidadão paraibano, né, eu voto, eu sou cidadão, voto como qualquer outro cidadão, e nesse tempo de política, o que eu digo para as pessoas, e aqui para você que nos assiste, nos escutam, nesse instante, não deixe de votar. Tem gente que diz, mas a minha idade passou, eu não tenho mais a obrigação de votar. Eu sei que sua idade passou, você não tem mais a obrigação de votar, mas vote. Se você ainda pode ir à urna, vote. Na vez passada, quando eu fui votar, tinha lá uma pessoa velhinha, cadeirante, votando. A maior alegria do mundo. Eu não tenho mais idade, mas eu vim, meu padre, eu vim votar, né? Então, olha que coisa bonita, que coisa linda. Então, eu sei que eu não tenho mais a obrigação, mas vote, porque é com o seu voto que a gente pode ter uma sociedade melhor. O senhor tem um cuidado especial mais com as pessoas idosas, né, Mário? Olha... Um apreço. Olha, o que é que acontece com as pessoas idosas? No mundo que a gente vive hoje, são pessoas que podem ser consideradas heróicas. Porque eu vejo que a gente hoje vive numa sociedade muito liberta, de muita liberdade. Uma sociedade que às vezes a gente vê muita falta de freio em muita coisa. E quando eu olho para um idoso, que até a gente que ainda não é considerado idoso, a gente tem coisas que a gente ignora no mundo de hoje, e quando eu vejo um idoso que consegue conviver com essa geração nova, sem perder a esperança e nem a fé, é onde eu me torno fã dos idosos. Como é que eles conseguem viver nesse mundo nosso, sem perder a fé nem a esperança? Então, são pessoas que devem ser totalmente admiradas, são heróicos. Então, já chegando na reta final do nosso programa, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos que nos acompanham aqui, justamente o que o senhor falou agora, como é que não se perde a fé e a esperança nos dias de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer por este momento tão oportuno, e eu quero dizer para você, nesse instante, aonde quer que você esteja, que o seu coração seja um coração sempre com espaço para o amor, para o perdão. Eu não estou dizendo que você é obrigado a voltar a ser amigo de quem te feriu, de quem te magoou, de quem tentou destruir tua vida. O perdão não é a mesma coisa que reconciliação. Eu estou dizendo que você nunca se feche ao amor. Valorize a sua família, queira bem a sua família e não perca seus amigos verdadeiros. Hoje em dia é muito difícil a gente ter amigo de verdade, mas ainda tem. Eles existem, vice? E eles são poderosa proteção na nossa vida. Quero te dar o conselho para não se deixar levar por fofoca nem por fuxico. Dar o conselho para que você nunca se distancie de Deus. Não perca sua fé. Viva conectado com o sagrado. Não deixe sua vida de oração, seja católica, evangélica, espírita, independente da sua denominação religiosa, não perder essa conexão com o sagrado. Vice? Valorize a si mesmo e ame os seus. Queira bem a você mesma e lute. Não desista nunca da vida. Quando alguém errar, possivelmente alguém já errou com você, não diga que não vale a pena acreditar de novo. Sempre é importante recomeçar. Sempre. Vale a pena dar sempre um crédito ao ser humano. O ser humano é a coisa mais linda entre tantas coisas que Deus criou. Se nós não acreditarmos na nossa raça, nós vamos acreditar em quê? Cuide bem do seu gato, cuide bem do seu cachorro, cuide bem dos seus animais. Só lembre, animal não é ser humano. Vice? Animal é animal. E ser humano é ser humano. Apesar que a gente diz que o ser humano também é animal, só que racional. E nós somos diferentes de gato e de cachorro. Então, cuidemos dos animais, zelemos, tenhamos todo zelo pelos animais. Mas tenhamos também cuidado para não assumir animal na nossa vida, como se eles tivessem saído de nossas entranhas e eles fossem exatamente tratados como se fossem seres humanos. Eles não são seres humanos, eles são animais que merecem todo cuidado e respeito. Agora, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho,
filha é filha. Amigo é amigo, amiga é amiga. Sogra é sogra, sogro é sogro. Genro é genro, genro é genro. Pois bem, amigo é amigo. Gato é gato, cachorro é cachorro. Cada um no seu lugar. Vice? Eu vejo o senhor falando muito sobre isso recentemente, padre. E é porque hoje é muito natural, né? As pessoas criarem gato, fazer aniversário para cachorro, botar no quarto para dormir, tudo isso. E por que tá tão assim isso hoje? Eu disse na primeira pergunta que você me fez, não é culpa de Deus, é culpa da liberdade que o ser humano tem e às vezes usa de forma errada. As pessoas acham ruim essa fala do senhor? Porque em algumas missas eu vejo que o senhor pega pesado em cima disso daí. As pessoas ficam meio assim, não fica, não? Mas elas precisam ouvir a verdade. O pai não é aquele que passa a mão na cabeça do filho e concorda com tudo que ele quer. O pai é aquele que chega pro filho e diz: olha aqui, preste atenção, não é por aqui. Agora o filho tem a liberdade de acolher o conselho do pai ou não, porque a gente não pode obrigar, vice? Mas está dada, mas está dada a orientação. Eu tive uma experiência muito amarga em relação a isso, né? O senhor criava cachorro? Não, eu casei um casal de jovens, né, há mais ou menos 5 anos, e me reencontrei com este casal. Assim, nada marcado, eu estava em determinado lugar e eles chegaram e eu, de repente, fiquei feliz em revê-los. Inclusive foi eles que se direcionaram lá onde eu estava, na mesa onde eu estava, que era um lugar público, e aí eu perguntei para eles: mas já tem filhos? Aí eles disseram, primeiramente quem respondeu foi a esposa: temos uma filhinha. Eu digo: e cadê? Ela estava com a cachorrinha no colo, vice? A cachorrinha de laço, com a roupinha, e ela disse: temos uma filhinha, padre. Eu disse: cadê? Ela disse: está aqui. E ela com a cachorrinha no colo. Eu digo: é? Eu não sabia que eu tinha casado uma cachorra e um cachorro. Como eles eram muito próximos, então a gente levou tudo na esportiva. Eu ainda disse isso: eu não sabia que eu tinha casado um casal de cachorro. Dar um filho de cachorro. Né? Não é nem o Alto da Compadecida para fazer o enterro em 4, 5 palavras em latim, né? Como fez tão bem Ariano Suassuna naquela beleza de interpretação, né? Pois bem, então eles estavam com a cachorrinha no colo, a cachorrinha bem vestida, bem penteada, e eu ainda perguntei: como é o nome? É Morgana. Olha, quem já se viu? O nome da cachorra era Morgana. Então veja que coisa a gente vive no mundo de hoje. O que é que a gente tem de fazer? Respeitar o pensamento da pessoa, respeitar o convívio da pessoa, mas respeitar não significa aceitar. Vice? E também então, fugir da verdade, né? Então tem que ter assim, muita prudência, porque hoje em dia a gente entra um pouco nessa dinâmica da vida com muita liberdade e a gente corre o perigo de terminar se perdendo, né? Eu não sei se, eu até recomendo quem não assistiu ainda, mas tem um desenho maravilhoso, Alice no País das Maravilhas. Então, se você não assistiu ainda esse desenho, assista. Ele é maravilhoso, puro, uma beleza. Alice no País das Maravilhas. E lá no desenho vai ter um momento em que encontra-se Alice e o gato e fica assim, sem saber para onde é que vai, né? Então, se você não sabe para onde é que vai, então fica difícil de você seguir sua vida. O ser humano precisa saber de onde veio, quem é e para onde vai. Se você não sabe de onde veio, você não sabe quem é. E se você não sabe quem você é, você também não sabe onde quer chegar. Então, a gente tem de saber de onde veio, quem somos e para onde vamos. Vice? Padre, para finalizar o nosso bate-papo aqui, queria fazer uma pergunta já meio clichê. Muita gente já faz isso, mas eu acho interessante aqui, principalmente já que o senhor vem há mais de 30 anos dentro dessa vida. Se o senhor pudesse falar uma mensagem hoje para Cícero Salvador, lá de trás, quando estava antes de sair de casa, o que é que o senhor diria para ele? Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores,
Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo passa. Como dizia Santa Teresinha, tudo passa. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa. Só Deus basta. Vice? Estamos conversando com o Padre Cícero Salvador, padre da cidade de Sapé, capelão da Polícia Militar, digital influencer e muito mais. Então, padre, foi uma satisfação ter você conosco aqui novamente, após um ano da nossa primeira conversa aqui no Atualiza Podcast. E eu espero que a conversa de hoje também tenha impactado pessoas, como o nosso papo anterior impactou muitas pessoas, eu tenho a certeza disso daí. Então, é uma satisfação enorme ter o senhor aqui. As portas estão sempre abertas para o momento que o senhor quiser retornar aqui também para conversar com todo mundo. E fique à vontade aqui para dar os seus agradecimentos finais para todos que nos estão acompanhando aqui até agora. Parabéns para você, Iago, pelo seu trabalho, por a sua dinâmica. Você é um jovem destemido, aguerrido. Eu vejo aí que no mundo do se refazer também vem se refazendo a cada dia, cheio de esperança, de otimismo, um menino de futuro, né? E isso é muito importante. Obrigado por todos os internautas que nos acompanham, obrigado por todas as pessoas que também torcem por a gente. Muito obrigado, vice. Apenas eu quero dizer para vocês que agora aí nos assistem, não desistam da vida, não desistam da gente, não desista de você mesmo e, acima de tudo, fé em Deus. Pelo poder da fé a gente supera tudo e qualquer coisa, vice. Deus abençoe, Deus os proteja. Eu espero que a gente não passe mais um ano para se reencontrar, que a gente venha em breve, né, para um outro momento semelhante a esse. E apenas eu quero dizer a todos que aqui agora estão nos assistindo: o amor é a força mais impulsionadora que renova a vida de um ser humano. Não desista do amor. Deus caritas estis. Deus é amor. Jamais nós seremos felizes sem amar. Amar, amar sempre. Nunca desistir do amor. Quem ama, perdoa, e quem perdoa, ama. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por tudo e por tanto, vice? Show de bola. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Queria mandar um abraço para todos que fazem a Unidasnet, essa internet de qualidade que leva essa nossa conversa até você da maneira mais rápida e melhor possível. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado, padre, obrigado à sua assessoria que está aqui conosco também, a todos que fazem esse podcast acontecer, e estamos aqui de volta na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, 7 da noite, e eu espero todos vocês. Padre, só quem quiser lhe acompanhar no meu Instagram, PE, que significa Padre Cícero Salvador, PE, Padre Cícero Salvador, no meu Instagram, todos os dias, a partir de 0h, meia-noite, você tem a mensagem do dia. E nas missas também. Na missa você me acompanha, olha, toda terça-feira às 18h, toda quinta-feira às 19h e todos os domingos, 7 da manhã, 10 da manhã e 7 horas da noite. Seja aqui na cidade de Sapé, seja quando temos a oportunidade de acompanhar a Missa da Luz no Santuário Mãe Rainha, aí auxiliado, e a amizade imensa com nosso querido Padre Nilson, o Padre da Missa da Luz, que também tão bem evangeliza a Paraíba e o mundo. Então, hora e outra a gente se encontra na Mãe Rainha no Bessa, na capital paraibana. Obrigado a todos, vice? Show de bola, pessoal. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até próxima quarta-feira. Tchau, tchau.